Boa noite, igreja. Irmãos, convido vocês a abrirem as suas Bíblias lá em 1 Samuel. Desculpem a voz, mas eu estou à base de bala de mel. Não aguento mais comer bala de mel. 1 Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler do 1 ao 3. Diz assim: Depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um forte laço de amizade entre ele e Jonatas, filho do rei, por causa do amor que Jonatas tinha por Davi. A partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Para selar essa aliança, Jonatas tirou seu manto e o entregou a Davi, junto com sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Amém? A gente vai falar sobre relacionamento ainda, e hoje a gente vai falar sobre algo que é muito importante para nós, seres humanos, para nós cristãos, que é amizade. Mas não qualquer amizade. Aqui nós temos vários textos na Bíblia que vão ressaltar a importância de não andar sozinho. Vamos ver ali que não convém que o homem ande só, porque senão ele não tem quem o ajude a levantar. A gente vê a importância também, Provérbios vai dar a importância para as amizades, as boas amizades. E esse texto que a gente acabou de ler é um exemplo de uma boa amizade, de uma amizade firmada e formada no Senhor. A grande questão é, eu quero que todos nós reflitamos nessa noite, temos cultivado boas amizades, temos cultivado amizades cristãs, ou seja, nós temos nos nossos vínculos de amizade, nós temos boas amizades que estão caminhando para o mesmo caminho, estão indo na mesma direção, servem o mesmo Deus, amam o mesmo Jesus. Como que está os nossos relacionamentos se tratando de amizades? Nós vemos aqui uma amizade que foi muito forte. Nós vamos ver vários textos aqui que mostram a fidelidade da amizade de Jonatas com Davi. Nós vemos também que eles foram amigos em meio a circunstâncias muito adversas, muito ruins. E nós vemos aqui que eles investiram na amizade deles, estavam dispostos a perderem muita coisa para serem amigos. E assim como o texto que nós lemos, tem uma outra versão aqui, que vai dizer que sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas amou como a sua própria alma. Se tem uma coisa que Deus se alegra, e Deus também nos presenteia na nossa caminhada cristã, é com boas amizades. Mas nós vivemos num tempo em que nós não queremos nos relacionar com ninguém. Nós vivemos num tempo em que nós trocamos investir em boas amizades no nosso conforto. Às vezes a gente prefere passar o nosso tempo de descanso, nosso tempo de folga, de lazer, sentado numa poltrona e interagindo com nós mesmos. E às vezes nem interagimos com nós mesmos, estamos ali de uma maneira passiva. Estamos ali só aproveitando telas, gastando tempo com internet. Nós vivemos um mundo de ilusão,
onde a maior parte, eu acho que, dos Instagrams, dos Facebooks da vida, nós temos muitos amigos adicionados, muitos seguidores, mas nós não nos relacionamos com essas pessoas. Essas pessoas, às vezes, elas estão ali só para fazer número, estão ali só para enfeite, sem falar que é impossível o ser humano se relacionar com tanta gente assim. Então nós vivemos uma vida nesse mundo muito contaminado por essa cultura consumista que faz com que a gente consuma cada vez mais conforto. E conforto nos afasta de pessoas. Nós vivemos cada vez mais uma cultura egoísta. Nós vivemos cada vez mais uma cultura individualista. Vocês já devem ter se deparado com isso. Os avanços que nós vemos em tecnologia só estão tirando os relacionamentos entre as pessoas. Algumas notícias que eu vejo e tenho visto a cada dia que passa. Hoje em dia você não precisa falar com uma pessoa no banco. Você não precisa. O lado bom disso é que você não precisa pegar a fila, né? Você vai num caixa eletrônico, você não vê uma pessoa. Você precisa resolver um problema, você fala via telefone. E nem é um ser humano que te atende do outro lado. É uma inteligência artificial. Você vai no mercado, tem o autoatendimento, tem o caixa automático agora. Livramento, a gente está em Livramento, quase todos os mercados aí tem o caixa ali que você vai e paga suas contas sozinho, sem precisar conversar, se relacionar com ninguém. A maior parte das compras que são feitas hoje são feitas por onde? Pela internet, não tem relacionamento. Você vai lá, encomenda, você não... Nem às vezes o entregador, você vê. O cara vê que você não está em casa, ele está tão acostumado com a sua vida se relacionando via correspondência, que ele já sabe o lugar que ele tem que deixar a sua encomenda. Você não tem contato nem com esse cara. Tem uma fábrica na China que foi inaugurada há pouco tempo. O nome dela é tipo Fábricas Escuras, algo assim. É uma fábrica 100% automatizada, não tem nenhum ser humano trabalhando nela. Ela trabalha às escuras, ela trabalha 24 horas por dia. Só entra ser humano lá para fazer manutenção das máquinas. O iFood é muito comum em países, em cidades mais urbanas, não vem mais um motoboy te entregar o lanche. Vem um drone. Então não tem mais relação. Não tem. As pessoas, elas não têm amigos para conversar. Então, às vezes, elas acabam indo para médicos, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, para poder ter uma conversação. E pasmem, nem isso mais. Está na moda agora. Não ouçam isso que eu vou dizer para vocês, tá? Tampem os ouvidos. As pessoas têm feito análise, têm desabafado com o ChatGPT. É muita gente que tem feito isso. Não é mais pesquisa no ChatGPT, na inteligência artificial. Elas têm buscado conselhos, elas têm desabafado. E eu não duvido que isso aconteça, porque eu tenho notado a cada dia que eu uso o ChatGPT como ele está cada vez mais humano. Ele te trata como um amigo próximo e tal. Interessante, olha só, não sei se vocês concordam comigo. A gente vê uma sociedade cada vez mais individual, sozinha, mas ao mesmo tempo não há benefício nisso, porque ao mesmo tempo nós vemos uma sociedade cada vez mais doente e carente. As pessoas estão carentes por bons relacionamentos. As pessoas estão carentes por boas amizades. Mas a cultura, hoje os pratos congelados são todos individuais. Eles estão diminuindo cada vez mais os lanches, as comidas prontas, tudo dificultando e fazendo com que você fique só. Você caminhe sozinho. Eu quero que você reflita mais uma vez. Como está o seu
seus relacionamentos. Você tem amigos que você pode contar. Você tem amigos que estão caminhando com você, que você pode marcar um dia para tomar um café, para desabafar, para conversar acerca dos problemas da vida. Quando eu falo amigos, não é uma multidão de amigos. Amizade e amigos são poucos. Isso não é demérito, isso não quer dizer que você não é uma pessoa que interage, não é uma pessoa relacional, não é isso. Que o ser humano não comporta ter tantas relações e tantos relacionamentos profundos. Vocês já ouviram falar naquela série Friends? É um exemplo disso. Ela foi feita proposital. São quantos amigos? 6 amigos? 6 amigos. É mais ou menos esse o número de pessoas que a gente consegue se relacionar de maneira profunda. Então não fique triste achando que você não é relacional porque você tem 3 amigos, 2 amigos. Você tem que ficar feliz pra caramba se você tem um amigo profundo, um amigo de verdade. A Bíblia vai nos apresentar amigos por interesse. A parábola mais famosa que nós encontramos no Evangelho é a parábola do filho pródigo. Nos apresenta um rapaz que pede a sua herança adiantado, gasta todo esse dinheiro com falsas amizades. É muito comum nos nossos dias as pessoas se aproximarem de nós por interesse. Agora tem outra coisa também, às vezes nós estamos cultivando amizades também por interesse. Às vezes também nós estamos julgando e procurando amizades que possam nos trazer benefícios. Isso não é amizade. Você pode chamar isso de qualquer outra coisa. Sabe por que essa história de Jonatas e Davi ela é uma história forte? Porque Jonatas era filho de Saul. Saul era o rei de Israel. Um pouco antes desse acontecimento aqui existir, Davi matou Golias. E um pouco antes, Davi, ainda um pastor de ovelhas, o menor dos seus irmãos, ele foi ungido como um futuro rei de Israel. Ou seja, calcula aqui comigo. O que é normal numa dinastia? Quem normalmente acaba assumindo o trono de um rei que venha falecer e morrer? Filho, o primogênito. Jonatas, por isso que Jonatas, o texto vai dizer que Jonatas, ele entrega aqui para Davi o seu manto, a sua armadura, a sua espada, o seu arco, o seu cinturão. São símbolos reais. Está dizendo aqui, Jonatas está fazendo uma aliança com Davi, dizendo assim, olha, que nada interfira na nossa amizade. Outra coisa, Davi, eu reconheço que você foi ungido, eu reconheço que você vai ser o futuro rei. Eu abro mão disso, eu não tenho interesse na nossa amizade. Eu não tenho interesse em ganhar alguma coisa sendo seu amigo. Eu quero simplesmente a sua amizade. Eu estou aqui mostrando que eu estou disposto a ser fiel aqui na nossa amizade. A ter uma amizade que não é ligada por interesse. Eu quero que você reflita uma coisa. Você tem amizades que são presentes de Deus. Não tem problema, pessoal, nenhum você ter amigos, você ter relações com pessoas que não são cristãs. O crente ele não deve viver isolado do mundo, mergulhado dentro de um buraco ou preso dentro da igreja. Senão a gente não vai falar de Jesus para ninguém. O crente ele deve se relacionar. Porém, as nossas amizades mais próximas, mais profundas, elas precisam ser cristãs.
Porque amizades, elas têm influência na nossa vida. Nós somos quem somos muito pela influência das pessoas que estão próximas a nós. Nós somos uma formação, uma junção de características paternas, maternas, familiares, tios. Nós somos o fruto de relacionamentos, de amizades. Eu sou botafoguense porque o meu pai é botafoguense. Na época que eu fui formado botafoguense, meu time era horrível. Não ganhava de ninguém. Era triste, era vergonhoso. Mas o meu pai tinha uma influência muito grande na minha vida. Bom, eu lembro que na época eu estava na dúvida entre o Palmeiras e o Botafogo. Por que o Palmeiras? Porque o Palmeiras ganhava tudo. Era da modinha, eu via alguns garotos na minha idade que já estavam lá com a camisa do Palmeiras. Mas a minha influência maior nessa questão foi o meu pai. Algumas práticas, alguns gostos a gente vai adquirindo por influência de pessoas próximas. Eu gosto muito de filme de ação, porque um tio meu, por parte de mãe, ama filme de ação. Toda vez que eu ia tirar férias na casa da minha avó, eu me relacionava com meu tio alugava pilhas de filmes de ação. Bruce Lee, Van Damme. Então eu fui pegando gosto por isso. Você pode parar para pensar e você vai ver que você foi formado por pessoas que são influentes na sua vida. Amigos, eles são influentes. Quando nós temos um problema, quando nós temos uma dor, nós procuramos as pessoas que nós temos confiança, as pessoas que estão próximas a nós. E sim, nós vamos ouvir essas pessoas. O exemplo mais básico que eu falo, que é bem clarinho. Você está com problema de relacionamento, você está com problema de relacionamento no casamento. Se o teu amigo que você for buscar conselho, que você for buscar ajuda, não for cristão, a tendência é a chance dele te aconselhar por caminhos que não te levam ao arrependimento e a Jesus é muito grande. Pode ter como opção ali nos seus conselhos, no seu direcionamento, cara, essa mulher só te dá trabalho, essa mulher aí é uma mala. Pega, termina esse casamento, eu fiz isso, foi a melhor coisa que eu fiz. Olha fulano, olha o ciclano. Faz isso que é a melhor coisa que você faz. Uma pessoa que não é cristã pode te dar esse conselho. Agora, uma amizade cristã, ela vai te levar na direção de Jesus. Ela vai usar dos princípios de Jesus para te aconselhar. Porque o amigo verdadeiro, ele tem que estar presente nas difíceis situações da vida. Ele está presente na alegria, ele está presente na festa, mas ele não é como os amigos do filho pródigo. A história vai contar que quando acabou o dinheiro, onde é que foi parar os amigos? Sumiram os amigos. Por quê? Eles eram amigos da festa, eles eram amigos da farra, eles eram amigos do dinheiro. Eles queriam não a amizade do filho pródigo, eles queriam o que o filho pródigo tinha para oferecer. Como que nós reconhecemos um amigo verdadeiro no nosso dia a dia, na nossa vida? Amigos que não nos abandonam, não importa o que nós estejamos vivendo. Estão ali nos momentos difíceis, no momento de dor. Por isso que eu digo que ter uma boa amizade é um investimento. A gente investe o nosso tempo, a gente investe o nosso recurso, porque se nós temos amigos, nós vamos investir nessas amizades. Então, no momento de descanso, no momento de lazer, nós vamos usar do nosso tempo para convidar os nossos amigos para a nossa casa, para sentar à nossa mesa. Isso demanda tempo, porque a gente vai preparar uma mesa, a gente vai preparar um jantar, um lanche, não importa o que seja.
Mas a gente vai se esforçar, a gente vai preparar um ambiente, a gente vai preparar uma programação, a gente vai investir recurso, porque a gente ama o nosso amigo e quer amar o nosso amigo, quer conquistar o nosso amigo, então a gente vai querer oferecer para ele do bom e do melhor. Você convida ele, quem nunca que recebeu um amigo em casa e não quer mostrar uma novidade? Olha aqui, cara, olha essa pimenta aqui que eu comprei para nós comer hoje. Você não foi lá e comprou qualquer coisa, não, porque você quer o bem dele, você quer ele próximo a você. Fazer amigos, cultivar a amizade, nos tira da zona de conforto. Essa cultura, esse mundo, ele nos aprisiona dentro de nós mesmos. Nos aprisiona dentro de nós mesmos. Você quer aprisionar alguém, não coloque numa prisão, dê conforto. Dê conforto, dê internet. Você vai isolar essa pessoa, ela não precisa estar no meio do mato para viver isolada, é só você dar um conforto e uma rede de Wi-Fi para ela. Eu vi a história na internet um tempo atrás, não sei se eu já compartilhei aqui, de um filho que queria fazer o bem para o seu pai. O que ele fez? Ele comprou uma poltrona do papai. Sabe qual é a poltrona do papai, né? Aquela que reclina. Comprou uma televisão grande para o papai dele e comprou acesso ao Netflix ilimitado. E aí explicou para o pai dele como é que funcionava, tal. E ele pensando, nossa, que bem que eu estou fazendo para o meu pai. Ele voltou uma semana depois, quando ele chegou em casa, o pai dele estava onde? Na poltrona, com o controle do Netflix e a televisão. E a mãe dele, a esposa do senhor, indignada. Meu filho, olha essa porcaria que você deu para o seu pai. Seu pai não sai da frente da TV. Ele está de manhã, ele está de noite, ele está de madrugada. A história é engraçada, porque o filho vai ver e o pai tentando se justificar. Não, é que eu coloquei num filme aí, mas esse filme não acaba nunca. O velhinho não sabia que estava assistindo uma série. Achava que era um filme interminável. Ele estava lá. Mas ele estava aprisionado, ele estava lá, preso. Conforto. Tecnologia, às vezes, nos aprisiona dos nossos relacionamentos. Tem marido e mulher que não conversam em casa, não interagem, não saem, porque cada um, quando chega em casa, cada um vai para o seu mundinho. Se tranca, se aprisiona. Quando tem filhos, então, é cada um por si. Antes, algumas gerações atrás, surgiu algo que separou as famílias, que eram as televisões. Cada família que tinha condições comprava mais televisões e colocava onde? Nos quartos. Então, antes, pelo menos, quando tinha uma televisão em casa, a família ficava em volta da televisão na sala junto. Aí foi crescendo a economia, as condições, as pessoas começaram a colocar as televisões nos quartos. Aí a família não se via em casa, porque cada um estava dentro do seu quarto olhando o programa que gostava. Aí agora surgiu um outro negócio, as pessoas estão no mesmo ambiente, sentadas na mesma mesa, mas não se olham e não se relacionam. Uma vez eu saí com um grupo de amigos e no meio da nossa saída eu falei assim, pessoal, se for para a gente ficar assim do jeito que nós estamos, então vamos todo mundo voltar para casa. Sabe como que nós estávamos? Todos sentados à mesa, cada um mexendo no seu celular. Não faz sentido isso. Aí a gente fez uma regra lá, botou todo o celular junto lá, desliga essas porcaria aí. Tecnologia é bom, conforto é bom, mas usado com inteligência, com limite, com disciplina, senão vira uma escravidão. Amizade verdadeira, profunda, a gente tem que estar disposto a se sacrificar. O texto vai dizer que Jonatas amava Davi como a si mesmo.
Era uma amizade profunda, era uma amizade verdadeira. Ele amava Davi assim mesmo como ele tinha amor próprio. Ou seja, ele pensava no bem de Davi assim como pensava no seu próprio bem. Você está disposto a se sacrificar por alguém? Recurso. Amigos não nos trazem só momentos de diversão e de contemplação, momentos de alegria. Não, amigos nos trazem problemas. Amar alguém é se colocar numa posição de vulnerabilidade, eu já falei isso para vocês. Ter amizades é assumir bronca, é assumir problema. Se o seu amigo, a gente só pensa no que a gente ganha, né? Mas e se o seu amigo, numa madrugada, bateu o carro, ele vai ligar para quem? Para quem ele acha que é seu amigo. Você está disposto a sair do seu conforto, da sua casa, socorrer o seu amigo? Aí você chega lá, o seu amigo está sem um pila no bolso, ele vai precisar pagar um guincho, você está disposto a abrir mão do seu dinheiro, dos seus bens para poder ajudar um amigo? Ter amigos verdadeiros é estar numa posição de vulnerabilidade, é se sacrificar por alguém. Como que Jesus mostra o seu amor por nós? Como que Jesus prova o seu amor por nós? Se sacrificando, tomando o nosso lugar, tomando as nossas dores, as nossas cargas. Por isso que Ele é o nosso amigo perfeito, verdadeiro. E te digo mais, até Jesus tinha amigos. O Filho de Deus, Jesus, o Todo-Poderoso, tinha os discípulos, e entre os discípulos existiam aqueles que eram mais próximos, eram os amigos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Jesus vai dizer que João era o discípulo amado, ou seja, porque ele via em João uma amizade. Até Jesus tinha amigos e investia numa amizade profunda. Quem somos nós, então, para querermos viver uma vida sem amigos? Jonatas sacrifica a sua posição, sacrifica o seu poder, sacrifica o privilégio e a chance de ser um rei. Tem outro tipo de filme que eu gosto muito de assistir, é filme medieval, é filme de reis, de tronos. Eu gosto desse tipo de filme. Eu nunca vi, e nem estudando a história das civilizações, dos reinos, é assim, é exceção, é raro você ver um futuro rei por direito abrir mão do poder de governar. Até quando ele não quer, quando chega na hora que ele vai assumir o reino, o olhinho cresce, a vaidade cresce, o ego infla. É muito raro. Então mostra aqui que ele estava disposto ao sacrifício, ele estava disposto a abrir mão de muita coisa. Se a gente for adiantar um pouco lá em 1 Samuel 20, 16, 17, a gente vê outra coisa. Tinha um outro detalhe aqui que você precisa saber que estava acontecendo aqui. Davi já tinha sido ungido para ser futuro rei. Ele ia assumir o lugar de Saul. E aí tinha uma coisa que aconteceu, o seguinte: Davi, ele aceitou uma bronca que ninguém aceitou. Foi matar o Golias. Ele matou o Golias porque todo o exército dos guerreiros, dos soldados, se amedrontaram e não tiveram coragem de enfrentar o gigante. Davi tinha ido levar queijo e alimento para os seus irmãos e viu o exército amedrontado. Davi
se encheu de coragem e de confiança em Deus, foi lá, pegou pedrinhas e se colocou numa posição de perigo para enfrentar o Golias. Olha, eu não vou deixar que o meu Deus seja envergonhado. E o meu Deus vai me dar a vitória sobre o Golias. E aqui, meus irmãos, começa uma história de vitórias na vida de Davi. Davi vence o Golias e desde aqui, ele começa a causar inveja em Saul. Começa a causar ciúmes em Saul. Saul vê que Davi está crescendo e quando Davi vencia as batalhas, tinham ali uns aplausozinhos assim para Saul, quando Saul entrava na cidade, e tinha festa, e tinha muito barulho quando Davi entrava. Davi era muito mais festejado pelo povo do que o próprio rei. E Saul começa a se corroer em inveja. E aí a ponto de querer o quê? Matar Davi. Então olha a posição de Jonatas. Ele tem um amigo que ele ama muito, que ele é fiel, e o seu próprio pai, movido por inveja, quer matar o seu melhor amigo. Um amigo, aquele tipo de amigo que se conectou. O texto fala que eles se conectaram. Sabe aquele amigo que Deus te dá assim, que você, cara, eu não consigo, você tem saudade, você gosta de estar perto, você gosta de estar junto. O primeiro problema que você tem é para ele que você liga. Ou seja, a amizade verdadeira, ela se prova nas adversidades. A amizade, ela vai se moldando, ela vai fortalecendo quando tem adversidades. Ela vai ficando forte, cada vez mais forte, quando tem problema, provação e adversidade. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu me junto com alguns amigos da vida e de caminhada. Agora, eu fui com os meninos lá no congresso, a gente chegou agora há pouco, e lá no congresso também foram outros pastores, outros amigos que eu tenho, que a gente caminha junto, a gente ora junto, mesmo em distância. O mais perto que eu tenho de mim aqui está a 200 quilômetros. E quando a gente se junta para ceiar, para comer. Fizemos um entreveiro lá, ó. Estou salivando só de lembrar daquele entreveiro. Família, os filhos ali, tudo. Sabe o que a gente gosta de contar quando a gente está jogando conversa fora? Dos perrengues. Nos momentos de crise. Nos momentos em que a nossa amizade quase foi afetada por causa das circunstâncias. Por que a gente ri? Por que a gente se alegra com isso? Porque foi por causa dessas circunstâncias ruins e negativas que formou-se umas amizades verdadeiras e profundas. A amizade verdadeira, ela cresce nos momentos de adversidade. Nos momentos de perrengue. Uma amizade falsa por interesse, termina, desaba. Mas uma amizade verdadeira, ela cresce, ela fica mais forte. E amigos terão histórias para contar. Histórias para contar. Você está disposto a viver adversidades por uma amizade? Você está disposto a viver perrengues em prol de uma amizade? Lembre-se, amigos hoje em dia são difíceis de encontrar, são difíceis de formar, porque exigem sacrifício, exige custo, exige tempo, exige dedicação, exige fidelidade. Você pode estar aí agora pensando assim: pastor, eu não tenho nenhum amigo. Amigo não nasce da noite para o dia. Talvez possa ser uma oportunidade de você virar a chavinha e ver a importância de ter bons amigos.
Nós vivemos num mundo consumista. Esse mundo diz que nós temos que ter coisas. Os sonhos desse mundo são coisas. É possuir algo. É adquirir algo. Nós vivemos na era da ostentação. Os influencers que têm influência nas nossas vidas, nos nossos sonhos, nos nossos pensamentos, eles vendem para nós uma vida de consumismo. Que você tem que se matar trabalhando, você tem que se matar, sacrificar a tua família e os teus relacionamentos para consumir as coisas desse mundo, para adquirir bens. E aí a gente cai nessa. Pessoas têm caído nessa, homens, mulheres, desde a adolescência, têm caído nessa ladainha. E têm sacrificado relacionamentos, família, casamento, filhos. E aí quando eles chegam no lugar alto que o mundo coloca como sucesso, como ostentação, eles veem que eles correram atrás, nem Salomão vai dizer, correram atrás do vento. Eles viram que aquilo ali não era sucesso, aquilo ali era dor. Porque eles chegaram lá sozinhos, sacrificaram amizades, muitos chantageiam, muitos... como é que o cara dá uma... Me fugiu agora. Passam a perna nos amigos, dão facada nas costas, tudo para conquistar bens. Então algo que era para ser sucesso, era para ser o lugar mais alto, é dor, é doença, o corpo está doente. Você sabe onde que acontece o maior número um número grande de suicídios, que é triste? São nas casas ricas. São nas famílias endinheiradas, nas famílias de sucesso, que tem tudo que o mundo diz que tem valor, mas no fundo não tem nada. Então, doentes, depressivos, querendo tirar a própria vida, porque não tem paz. Não tem paz. Tem um humorista que de vez em quando ele fala umas coisas interessantes, e ele abre o coração dele, que é aquele Whindersson Nunes. Ele alcançou o sucesso, ele é o humorista mais famoso do Brasil, um dos mais ricos do Brasil. E quando ele fala sério, que ele abre o coração dele, ele fala que uma das maiores tristezas que ele tem é que ele perdeu os amigos. Porque as pessoas, quando se aproximam dele agora, o que querem? Não querem a amizade, querem o que ele tem. E ele tem tudo, ele pode ir para qualquer lugar, ele pode ir pode comprar o que ele quiser. Sabe o que ele mais sente falta? De poder sair na rua sem ser reconhecido e poder se juntar com os amigos e dar risada no restaurante, num bar. É um cara que alcançou sucesso. Que sucesso é esse? Que sucesso é esse que nos deixa doente, que nos deixa depressivo? Entenda uma coisa, o ser humano não foi feito para ficar sozinho. Deus fez um mundo perfeito, fez um jardim perfeito. Mas o texto vai dizer que ele viu que o homem estava só. Não é só uma questão de um par, que aqui é muito importante, aqui surge o casamento. Não é só essa questão. É questão que o ser humano ele não tinha relacionamento. Até os animais tinham relacionamento. O homem estava ali sozinho. Não tinha um igual a ele. O homem ele foi feito para se relacionar. O homem não foi feito para ficar sozinho. Muitos psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, quando vão tratar alguém, eles podem ser ateus, eles podem não ser cristãos, não ser religiosos, mas uma coisa eles sabem que funciona e que é importante. E muitos deles, eu já vi vários exemplos. Sabe o que eles recomendam para a pessoa, para ela poder viver bem?
Sabe o que elas recomendam? Igreja. Sabe qual é o pensamento deles? Na igreja você vai ser aceito, você não vai necessitar agradar alguém, porque uma igreja verdadeira aceita, e ela não faz acepção de pessoas, você é bem-vindo. Então o cara lá do consultório lá, ele vai recomendar uma igreja. Sabe por que ele recomenda uma igreja? Porque na igreja é um lugar do quê? De relacionamento. E se você já está aqui há um tempo, você sabe que igreja não é essas 4 paredes. E aqui tem mais 3 paredes. Não são paredes. São pessoas que fazem parte de uma família, de um corpo, e se relacionam entre si. Se você tem vivido igreja, mas não existe relacionamento nessa sua vida de igreja, você precisa entender que você está vivendo errado. Você precisa investir em amizades. Você precisa se sacrificar por bons amigos, estar disposto a pagar um preço para ter bons amigos. Sabe uma coisa que nos atrapalha ao construir boas amizades? É o nosso julgamento, é a nossa acepção de pessoas. Ou é o nosso olhar, como eu falei, de procurar amigos que nos tragam algo. Ou a gente esperar que sempre o outro se mova para cultivar uma amizade conosco. A gente nunca quer sair da nossa zona de conforto. Eu lembro num acampamento de verão, eu liderava a juventude aqui no estado, e aí uma das minhas funções, das minhas tarefas era interagir com os líderes, com os outros líderes. E chegou um líder novo em Santa Maria. Santa Maria, a juventude naquela época ela era complicada. Eles eram muito bagunceiros, cara, sempre dava problema, sempre dava treta nos acampamentos com Santa Maria. Então eu já tinha um pé atrás com quem era de Santa Maria, né? Aí chegou um líder novo, um líder todo almofadinho assim, todo bonitinho, perfeitinho, falava diferente, todo o cabelinho que nem a lambida da vaca, assim e tal. Aí, sabe quando a primeira impressão não bate? E tu já faz ali um pré-julgamento. Aí no primeiro contato que eu tive com ele, não gostei desse cara. Cara enjoado, esse cara se acha. Eu nem tive uma conversa com ele. Foi assim, de olhar, a forma com que ele falava, a forma com que ele se vestia e tal. Vou te resumir a história. Esse cara é um dos melhores amigos que eu tenho. É um irmão para mim na vida. Ele está longe, ele está lá em Naviraí agora, estou feliz que ele vai ficar mais perto, vai ficar em Porto Alegre. É um cara que pode perguntar para a Pri, foi um cara, o Vini, que é um cara que eu já perdi inúmeras madrugadas conversando com ele. Seja por internet, telefone, quando a gente se encontra, as mulheres conversam, depois elas vão dormir. E a gente fica conversando, fazendo projeto, batendo papo. Agora, eu podia ter perdido um baita de um amigo, um baita de uma amizade. Por quê? Pelo pré-julgamento, por fazer uma acepção. Às vezes você está perdendo tempo de ter amigos profundos e verdadeiros, porque você está julgando as pessoas que estão ao seu redor, você nunca se dispôs a investir, a abrir conversação, a trazer para dentro de casa, a se colocar numa posição de vulnerabilidade. É assim que amizades começam. Tem amigos cristãos, não precisa ser da igreja, mas que caminham pela fé, mas é essencial, é necessário, que se aqui for a sua comunidade de fé, se aqui for o lugar que você for viver igreja, você precisa se relacionar. Não faz sentido você viver, fazer parte de uma igreja e você não ter relacionamentos nela. Não faz sentido nenhum. Sabe por que as pessoas não se relacionam nas igrejas? Não têm amizades profundas?
Porque elas tratam a igreja como o mundo trata o mundo. Elas tratam a igreja como algo de consumo. Eu sento, eu consumo aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, assisto o culto e volto para minha casa. Uma vez eu encontrei uma pessoa que frequentava a PIB de Curitiba. Não vou falar aqui sobre tamanho de igreja, mas a igreja, quando chega num certo tamanho, o grande desafio dela é manter as relações. A PIB de Curitiba, para você ter noção, ela tem entre 10 a 25 mil pessoas como membros. É grande, né? 10 mil pessoas é gente pra caramba, né? O auditório deles cabe em média de 5 mil pessoas. É enorme, enorme, enorme. Aí eu conheci uma pessoa que falou que ia na PIB de Curitiba e amava ir na PIB de Curitiba. Eu perguntei para ela, por que você ama ir na PIB de Curitiba? Porque eu entro, assisto o culto, saio sem ser percebida, sem ninguém me ver, sem ninguém falar comigo. Ela amava isso. Eu achei a igreja perfeita. Você achou um espetáculo, você achou um teatro. E ela é bonitona, é a igreja mais bonita que eu já entrei, assim, ela é toda bonitona. Tem vitrais, assim. Os bancos são confortáveis pra caramba. Só falta um porta-copo. Se tiver um porta-copo ali, então vira um espetáculo, um cinema. Igreja é relacionamento, é relacional. É se colocar numa posição de vulnerabilidade. Você vai machucar alguém, você vai ser machucado, você vai se arrepender, você vai ser perdoado, você vai pedir perdão. É assim, isso é vida de igreja. Seres humanos vivendo, se relacionando, buscando a Jesus, imperfeitos, cheios de pecados, que estão crendo que Jesus está movendo, está transformando as suas vidas. Amém? A amizade de Davi e de Jonatas, ela foi tão profunda, ela foi tão verdadeira, ela sobreviveu às adversidades. Jonatas não acreditava que o pai dele era capaz de matar o seu melhor amigo. Ele fez um teste, ele descobriu que sim, era isso, e ele ficou fiel a Davi, ajudou Davi a fugir, a se esconder, avisava Davi dos perigos. Mais para frente a história rola, segue. Saul e Jonatas morrem em batalha. Davi rasga suas vestes pela morte do seu amigo. Era um amigo que texto vai dizer que era um amigo que ele chorava junto. Era um amigo que ele compartilhava das dores e das alegrias. E quando morre seu amigo, ele rasga suas vestes. Mas a amizade dos dois deixou um legado. Sabe o que é comum quando um rei assume o trono em sua segurança, em sua defesa? Sabe o que esse rei faz? Ele mata todos os filhos dos possíveis descendentes do rei anterior. Mas infidelidade ao seu amigo, ele mantém o seu filho vivo, ele cuida do filho de Jonatas. É o legado, fidelidade. Ele assume um risco. Qualquer um poderia usar disso, até mesmo o próprio filho de Jonatas, a seu benefício, criar uma revolução, requerer o trono, requerer o reino. Assim como Jonatas pagou um preço, se sacrificou, Davi também se sacrificou. Ele foi amigo, ele foi fiel mesmo pós-morte do seu amigo. Foi fiel ao filho do seu amigo, cuidou dele. Um outro rei faria isso que eu te disse, mataria, tiraria qualquer chance de uma vingança, de uma revolução.
Não ia dar chance para o seu trono estar em vulnerabilidade. Eu acredito, eu creio que Deus nos presenteia com amizades. Se você não tem um bom amigo, se você não tem um amigo verdadeiro, comece orando a Deus, peça a Deus boas amizades. Mas se coloque numa posição de vulnerabilidade. Invista, vá atrás. Vença a vergonha, vença a timidez. Sacrifique o seu tempo, invista o seu tempo. Traga pessoas para a sua casa, para a sua convivência. Como eu te falei, não é da noite para o dia que se cria boas amizades. Ainda mais nessa cultura. Onde que até dentro das igrejas as pessoas não querem se relacionar. Você precisa lutar contra isso. Não fique procurando pessoas iguais a você. Os meus amigos, eles são totalmente diferentes. Esse Vini que eu falei para vocês, ele é totalmente diferente que eu. A gente trabalhou junto anos na juventude do Estado. Graças a Deus pela vida dele. Porque o que era ruim, ele era bom. Me salvou assim como eu salvava ele. Não julgue. Não fique fazendo juízo de valor pelas aparências. Você pode ter aí um grande amigo perto de você, futuro grande amigo, você está aí preso a uma vida consumista pelo próprio conforto. Deus usa amizades, amigos. A Bíblia é cheia de amizades, amigos que foram unidos por Deus para propósitos maiores. Deus nos coloca em meio à igreja, Deus nos dá amigos e pessoas para que a gente possa juntos fazer a sua obra, cumprir a sua missão. Uma amizade verdadeira, ela só vai surgir em meio aos sacrifícios e ela só vai crescer e se fortalecer em meio às pressões e às adversidades. Sabe como é que você termina de fazer uma boa faca, uma boa espada? Você coloca onde? No fogo. O fogo é que forja uma boa ferramenta. Fogo. Se você quiser uma boa ferramenta, uma boa faca, uma boa espada, ela precisa passar pela forja. Amém? Que a gente possa alinhar as nossas prioridades de vida. Que a gente possa aliar aquilo que realmente é sucesso, aquilo que realmente a gente deve correr atrás e investir. Não caia nas ciladas desse mundo que nos leva cada vez mais para longe de Jesus, nos aprisiona em nós mesmos, nas nossas vaidades e nos nossos desejos. Olhe para aquilo que é essencial e para aquilo que é presente de Deus. Amém?